Ministro, a gente percebe hoje no país uma crise profunda, uma crise política muito profunda, inclusive com a perspectiva aí de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor considera que essas investidas elas ocorrem em um ambiente democrático. Para que se caracterize o impeachment nos termos da Constituição, é necessária a demonstração de um crime de responsabilidade. Portanto, o impeachment não é um instrumento puramente político, como seria, por exemplo, um voto de desconfiança num sistema parlamentar. Eu mesmo, aliás, sempre defendi um modelo para o Brasil semipresidencialista, em que o presidente fosse eleito por voto direto, tivesse competências importantes como nomear ministros dos tribunais superiores, nomear os comandantes militares, nomear embaixadores, mas uma quantidade restrita de competências, inclusive a de nomear o primeiro-ministro, que, no entanto, dependeria de aprovação do Congresso. E o primeiro-ministro é que conduziria a rotina da vida política, o varejo da vida administrativa. Havendo perda de apoio de sustentação política do primeiro-ministro, ele seria destituído sem que isso produzisse qualquer tipo de abalo às instituições. Eu escrevi essa proposta em 2006 e a minha sugestão é que ela passasse a vigorar 8 anos depois, em 2014. Se tivesse passado, já não estaríamos vivendo esses problemas todos. Mas o que eu quero dizer é que o impeachment não é um mecanismo de controle de legitimidade corrente do governante. O impeachment é uma forma de sanção político-administrativa por determinado tipo de infração. De modo que, para ele ser caracterizado nos termos da Constituição e da lei, é preciso que você seja capaz de demonstrar que um crime foi cometido. Esse é o modelo que vigora, por exemplo, na França há muitos anos com grande sucesso e em Portugal também há muitos anos com grande sucesso. Ele é um modelo que eu diria desejável. Quando eu escrevi em 2006, tudo ia bem, o Brasil estava numa fase boa, um governo com ampla legitimidade democrática, índices de crescimento satisfatórios. E aí eu escrevi, disse, é nessas horas que a gente tem que antecipar o futuro e criar um mecanismo que nos imunize contra crises políticas de governabilidade. O presidencialismo puro tem um único país no mundo em que ele deu certo, que foram os Estados Unidos, que tem circunstâncias muito peculiares. No resto do mundo, o presidencialismo não funciona bem. E a maior parte dos países democráticos é parlamentarista. O parlamentarismo no Brasil talvez não fosse bem-vindo agora. Primeiro, porque já foi rejeitado num plebiscito, e segundo, porque é da essência do parlamentarismo a eleição indireta do presidente da República ou do chefe de Estado. Nas monarquias é um monarca e em países como Alemanha e Itália, por exemplo, ele é escolhido indiretamente. Isso seria impensável no Brasil, em que a eleição direta para presidente é um pouco o símbolo da reconquista democrática brasileira. De modo que eu jamais cogitaria de modificar isso. Mas ter um presidente com competências limitadas e de Estado e de representação internacional fora desse fronte inóspito da política cotidiana, eu acho que seria muito bom, porque você poderia ter um mecanismo de destituição de governos sem quebra da estabilidade institucional e sem ruptura da legalidade. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um teste de maturidade. E você não pode trocar as instituições e a estabilidade institucional por uma solução política imediata de um governo que eventualmente se tornou impopular. O timing político é de muito curto prazo. Quem pensa um país institucionalmente pensa a longo prazo. E você não pode sacrificar as instituições neste altar, muitas vezes sacrílego da política comum.